partir desse momento, nós vamos começar um estudo sobre mordomia cristã. Mordomia cristã. Quando você ouve essa palavra, mordomia, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando você pensa em mordomia, qual é a primeira palavra, o primeiro conceito que vem na sua cabeça? E estudando sobre esse assunto, nós vamos entender que a palavra mordomia tem a ver com administração. Então, mordomia é administrar fielmente os recursos de Deus para a sua glória. Mordomia, administrando fielmente os recursos de Deus para a sua glória. E é esse assunto que nós vamos estudar a partir de agora. Observe, a palavra mordomia sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. A palavra mordomia, à luz dos ensinos bíblicos e da vida cristã, é empregada em vários sentidos. Nesta lição, vamos enfatizar a sua relação com o privilégio do crente contribuir financeiramente para o sustento e expansão do reino de Cristo. Quando eu digo aqui que a mordomia ela é empregada em vários sentidos, né? É porque quando a gente estuda mordomia, há mordomia de tudo. No caso, quando se trata de mordomia como administração, né? Tem a mordomia do tempo, mordomia das palavras, da influência, dos pensamentos, mordomia do corpo, do meio ambiente. Então, é por isso que é empregado em vários sentidos, porque há mordomia de todas essas coisas e muitas outras coisas, né? Se a gente for estudar de fato a mordomia cristã na sua completude, a gente vai abordar todos esses assuntos. Só que nesse ponto aqui eu quero estudar com vocês a mordomia cristã, enfatizando a sua relação com o privilégio que o crente tem de contribuir financeiramente para o sustento e expansão do reino de Cristo na terra. Então eu vou enfatizar aqui a questão do dízimos e ofertas como contribuição mínima e básica para o crente participar, e nós vamos entender que isso é um privilégio, né? Ele participar da expansão do reino de Deus. Então, eu não vou abordar aqui os outros sentidos no qual a mordomia cristã é empregada, apenas a questão de dízimos e ofertas, tá bom? Vamos fazer então, entender aqui a etimologia, a origem, definição e significado da palavra mordomia, de onde ela vem, né? Bom, nós podemos aqui definir mordomia, extrair o sentido de mordomia de 3 palavras, tá? A palavra mordomos, a palavra majordomos e a palavra grega oikonomos. Então, primeiro nós vamos ver que a palavra mordomo, de onde vem mordomia, né? Mordomo é composto por 2 palavrinhas, mor mais domos. Mor quer dizer maior e domos quer dizer casa. Mordomo, por sua vez, vem dessa palavra latina majordomos. Majordomos é uma palavra latina, também composta de 2 palavras, major, principal, e domos, casa, tá? Por sua vez, mordomo e majordomos deriva da palavra grega oikonomos, né? Oikonomos é de onde vem a palavra economia, né? A gente usa a palavra economia, né? Aquela pessoa ela é econômica.
Então se disse de uma pessoa econômica alguém que sabe administrar bem os seus recursos. Então oikonomos, a economia vem de oikonomos. Oikos, casa, nomos, governo ou lei, né? No caso aqui governo, ou seja, oikonomos é o governo da casa. E aí o mordomo, então, quem era o mordomo? Fazendo aqui trazendo para a aplicação prática, né? A gente viu lá a definição, etimologia e significado e origem. Agora a gente vai para a aplicação prática. Quem era o mordomo? O mordomo, ele era o principal servo, o que administrava a casa do seu senhor. Na Bíblia, era o servo a quem o Senhor entregava tudo o que possuía para ser por ele administrado. Nada pertencia ao mordomo, e sim ao senhor do mordomo, pois tudo era do seu senhor, inclusive ele mesmo. Então, o mordomo, ele não era dono de nada, certo? Ele não era dono de nada. Ele não podia usar o dinheiro como ele bem entendesse, né? Não podia usar o dinheiro como ele bem entendesse. Ele não podia gastar o dinheiro do seu patrão naquilo que ele achasse melhor. Ele não podia usar os bens do seu patrão do jeito que ele quisesse. De modo que ele iria prestar conta de tudo que ele faria com os bens e com os recursos que o patrão deixava na mão dele para ele administrar. Então o mordomo ele era apenas um administrador. Vamos supor, se fosse numa empresa ele seria o gerente, né? Na casa ele é o mordomo, ele é o econômo, né? O principal servo da casa, aquele que administrava tudo e inclusive todos os funcionários estavam, todos os empregados estavam debaixo da administração dele. E ele prestaria conta de tudo que ele, da administração dele, certo? Mordomo era a pessoa encarregada da administração, era o administrador, né, dos bens ou estabelecimento do seu senhor. Vamos ver aqui o texto que está aí, que é Gênesis capítulo 39, versículo 4 e 8. O texto diz assim, ó: agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Então esse texto aqui mostra aquele caso de José, né, em que os irmãos de José era aquele filho obediente, né, e dedo duro, porque ele entregava os irmãos para o pai. E aí então os irmãos de José resolveram dar fim em José. E aí tentaram matar ele, não deu certo. O que eles fizeram? Venderam José. E aí em todo esse processo, José foi parar na casa de Potifar. Potifar era um cara muito poderoso lá no Egito, né, diante do faraó. E Potifar então colocou José como mordomo da sua casa, né, para que ele administrasse tudo na casa. Colocou tudo na mão dele para que ele cuidasse, para que ele administrasse. A única coisa que ele deixou, obviamente, vetado a José foi a esposa, né? E José era de boa aparência, o texto diz, né, que ele era de boa aparência, um menino bonitinho. E aí então a mulher cobiçou ele, quis ter relação com ele, e ele então, por fidelidade ao seu senhor e também por fidelidade a Deus, ele se recusou, né? Ele se recusou, e aí ele foi parar na prisão por causa disso. Depois ele se tornou
novamente por sua fidelidade a Deus, né? Ele se tornou governador do Egito. Então, veja que a marca característica do mordomo é a fidelidade. E ele entender que não é dono de nada. Ele é um administrador. Certo? Outro texto está em Lucas capítulo 12, né? Lucas capítulo 12, versículo 42. Lucas 12, versículo 42. O texto diz assim, ó: O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz, versículo 43, né? Feliz aquele servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então, aquela parábola do servo, né? Então, veja, na vida cristã, meus irmãos, nós somos servos, nós somos administradores dos recursos de Deus. Tudo que nós possuímos não é nosso, é de Deus. E o que caracteriza a nossa mordomia é a consciência de que nós não somos dono de nada. Nós somos administradores. O dono é Deus. E a nossa fidelidade na administração desses recursos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então isso é o que caracteriza o mordomo. Ele diz assim: feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim. Então, feliz de nós, porque vamos prestar conta a Deus de tudo que fizermos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos: dinheiro, bens, recursos, dons, talentos e outras coisas que Ele confiar a nós. Nós vamos prestar conta de tudo isso com Ele. Feliz de nós se quando Ele voltar nos encontrar fiéis, certo? Bom, tem uma outra palavrinha aí que é o dispenseiro, né? Quem é o dispenseiro? Dispenseiro é aquela pessoa que é encarregada da dispensa. A dispensa era o cômodo da casa onde se guardavam os mantimentos. O texto de Gênesis 43:16 diz: quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao administrador, no caso ali era, como José já era aqui governador do Egito, né, ele já tinha o seu próprio mordomo, né? Ele disse ao administrador, em outras traduções fala, disse ao mordomo, né, de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate o animal e prepare-o. Este almoçarão comigo ao meio-dia. Na tradução atualizada, né, diz assim: vendo José a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro. Então na NVI fala administrador, aqui na João Ferreira de Almeida atualizada diz dispenseiro, né? Eu uso essa expressão dispenseiro. Então a dispensa era o local também da casa onde se guardavam os mantimentos, certo? Bom, mordomo então é o administrador, certo? Mordomia então é o ofício do mordomo e é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Isso é mordomia. Mordomia é o ofício do mordomo. Mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e da vida e possessões, né? E a administração, mordomia então é a administração dessas mesmas coisas, vida e possessões, de acordo com a vontade de Deus. Mordomia é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo. Certo? Mordomia, então, é administração. Continuando aqui o estudo da mordomia cristã, nós vamos falar sobre
os exemplos bíblicos de mordomia, né? Nós vamos aqui ver 2 exemplos de pessoas que foram mordomos na Bíblia. Nós temos aí o primeiro exemplo, que é Eliezer. Eliezer está descrito ali no capítulo 24 de Gênesis, versículo 2 em diante, né? O texto diz assim: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Esse aí é aquele famoso texto em que Abraão, ele pede para Eliezer, né, o Damasceno Eliezer, que era mordomo de Abraão, que governava tudo que Abraão possuía, para que ele fosse e escolhesse uma esposa para Isaque, seu filho. Mas ele não queria que ele escolhesse uma esposa no meio dos cananeus onde Abraão vivia, porque Deus proibiu Abraão de se envolver relacionalmente com o povo de lá. Então ele fez ele jurar, né? Essa ideia de colocar, esse costume de colocar a mão por baixo da coxa era um costume antigo, e isso era um juramento solene naquela época. Era um juramento muito sério que alguém faria e que era muito sério, né? Então, nessa época, isso aí era uma forma de garantir que ele iria fazer o que ele estava prometendo. Era uma forma de jurar, era um juramento solene. E ele foi, então, e trouxe Rebeca, né, para Isaque, da parentela de Abraão, de fato, como ele prometeu, né? Então Eliezer é o primeiro mordomo que a gente vê aí. E o segundo é José, né? Como está escrito lá em Gênesis capítulo 39, versículo 4 e 6. Nós vemos aí que José também era mordomo, nós já vimos outras vezes aí. Nós vimos esses 2 exemplos bíblicos aí, né? Pode ser que tenha mais, mas a princípio nós temos esses 2 exemplos aí bíblicos. Bom, agora vamos ver qual a base bíblica para a mordomia cristã, né? Qual a base bíblica para a mordomia cristã? E, em primeiro lugar, a primeira base que nós temos para a mordomia cristã, né, é o fato de que Deus é o dono de tudo e de todos. Deus é soberano. Ele é o dono desse mundo. Tudo que existe nesse mundo pertence a Deus. Deus, ele é o Criador, ele é soberano e ele tem direitos soberanos sobre tudo que existe, sobre nós, sobre tudo que temos. Então, a base principal que a Escritura aponta para isso é o fato de que Deus é o Criador de tudo e por isso tudo pertence a Ele, tudo é dele. Observe, Deus, ele é dono do universo, certo? Ele é dono do universo. Isso nós vemos lá em Gênesis 1:1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos isso também em Gênesis 14, 22. Gênesis 14, 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Então Abraão aqui, naquele episódio que ele dá o dízimo para Melquisedeque, certo? Ele reconhece aqui, né,
que Deus possui os céus e a terra. Nós temos também em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13 e 14. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13 e 14. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13 e 14. O texto diz assim: Espera aí que eu abri errado aqui. O texto diz assim: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, né? Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. E Salmo 24:1, que é um salmo muito conhecido. Salmo 24, verso 1, diz assim o texto: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, é outro texto. Também Isaías, Salmo 50, verso 10 ao 12. É outro texto que aponta esse fato. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Então veja, Deus é dono de tudo e de todos. Nós vimos aqui que ele é dono do universo e da criação em si. Ele é dono também do homem. Um outro ponto importante. Deus é dono do universo, de toda a criação, e ele é dono do homem, né, do ser humano em si, especialmente algumas coisas a gente vai ver aqui em relação aos salvos, né? Mas ele é dono de todos os homens, ele tem direito sobre todos os homens em geral, porque ele criou. Primeiro, porque ele criou, né? Ele é dono do homem por direito de criação, porque ele criou todos. Isaías 42, versículo 5 fala sobre isso. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Espírito aqui não é Espírito Santo, né? É o Espírito de vida, fôlego de vida, tá? Então, Deus é dono de tudo e de todos, do universo e da criação, do homem por direito de criação, do homem por direito de preservação, porque é Deus que preserva a vida humana em geral, tá bom? Atos, capítulo 14, versículo 15 e 17. Atos 14, versículo 15 e 17. Atos, capítulo 14, versículo 15 ao 17. Diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas
e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então ele está dizendo aqui que é Deus que não somente criou, mas que preserva a vida, dando o necessário para que a vida exista, né? Até mesmo os ímpios, eles recebem, eles são preservados, a vida deles é preservada, sustentada por Deus, porque é Deus que dá. A chuva vem do céu para todos, o sol ilumina todos. Nós conhecemos a graça comum e a graça geral, né? A graça comum, a graça comum e a graça especial, né? A graça comum é o que Deus faz por todos. A graça especial é o que ele faz só pelo seu povo, né? No caso aqui, o direito de preservação que eu estou falando se trata da graça comum, para todos. Atos 17, versículo 22 ao 28. Atos 17, versículo 22 ao 28. O texto diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então aqui Paulo ele está falando pregando em Atenas, né? Ele vê um altar lá ao Deus desconhecido e ele aproveita essa oportunidade para pregar o evangelho, e ele fala da preservação de Deus ao mundo, né? Como eu já disse, existe a graça comum e a graça especial. A graça comum é para todos, especial só para o seu povo. Por último, Deus é dono do homem por direito de redenção, e aqui, no caso, se trata apenas dos eleitos, né? Obviamente. Redenção não é para todos, somente para aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo, e está falando para a igreja aqui agora, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele está dizendo que nós fomos comprados. Então o nosso corpo, ele não nos pertence, o nosso corpo pertence a Deus, não pode ser usado de qualquer jeito, né? Por isso nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Um outro texto aí também, Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2,14.
o qual a si mesmo se deu por nós. Ele está falando para a igreja também, né? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, novamente, como eu disse para vocês, né? Aqui ele está falando da redenção, né? Então observe, Deus é dono de tudo e de todos. Essa é a base, certo? Deus é soberano, Deus é o Criador, Deus é o sustentador da vida humana. Não há nada que nós consigamos, não há nada que nós alcancemos que não seja diretamente fruto da graça de Deus. Não há nada que venha de nós que não tenha iniciado em Deus. Foi Deus que criou o universo e tudo que existe no universo. Os animais, as plantas, as flores, as frutas, as verduras, tudo vem de Deus. Certo? Foi Ele que criou o homem e por isso ele tem direito sobre o homem. Direito de criação, direito de preservação, porque é Ele que preserva a vida humana. Direito de redenção, porque é Ele que redime o seu povo. Tá bom? Como eu disse, existe a graça comum e a graça especial, né? A criação é geral, é comum. Preservação também é geral, é comum. É Deus que preserva a vida humana, não é independente se é crente, se é ímpio, ainda que o ímpio não reconheça isso, mas é Deus. Agora, o direito de redenção está relacionado à graça especial, é só o povo de Deus, não é todo mundo. Nós estamos falando sobre base bíblica para a mordomia cristã, né? Qual a base bíblica para sermos bons mordomos e para não nos sentirmos donos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos, né? E nós falamos que a base principal é o fato de que Deus é o Criador de tudo e não só o Criador, mas o sustentador de tudo, da vida humana em si. Então, Ele sendo o Criador, Ele é o dono de tudo. Ele é o verdadeiro dono de tudo, né? Ele é o dono do universo, da criação, dos animais. Ele é o dono do ser humano por direito de criação, por direito de preservação, porque é Ele que preserva a vida, e por direito de redenção, porque é Ele que redime o seu povo, Ele que pagou o preço. Então tudo é dele, certo? Agora nós somos apenas administradores. É isso que a Escritura diz, que nós somos administradores, nós somos mordomos. É só isso, não somos donos de nada. É o que diz lá o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 15. Eu vou ler para vocês aqui Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 15, é a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então esse texto aqui, ele mostra que os talentos foram distribuídos pelo Senhor a cada um, conforme a capacidade que cada um tinha para desenvolver, para administrar esses talentos, certo? E os talentos não eram de outra pessoa senão do Senhor. Lucas 19, versículo 12 e 13, a parábola das 10 minas, diz assim: Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte.
Então, mais uma vez aqui, esse outro texto mostra que nós somos apenas administradores dos bens de Deus. A vida, os bens, os recursos, tudo é de Deus. E nosso papel é administrar com fidelidade essas coisas, não com a sensação de sermos dono de alguma coisa. E por que nós precisamos administrar com fidelidade? É porque um dia nós teremos que prestar contas disso. Mateus 25:19, o texto que nós lemos agora, a parábola dos talentos. Quando chega no versículo 19, o texto diz assim: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, esse texto ele mostra que haverá um dia de prestação de contas. E a ideia aqui é que nós iremos prestar contas com Cristo. Um dia ele vai voltar, né? Veja, aqui do versículo 20 ao versículo 30, ele mostra essa prestação de contas que esse Senhor aqui da parábola fez com seus servos e que aponta para a prestação de contas que o Senhor Jesus fará conosco. Veja, então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Veja, esse servo aqui, ele tinha uma má compreensão do seu Senhor. Ele diz que ele é homem severo, né? Então, na mentalidade desse servo aqui, o Senhor dele é um homem severo. E ele é injusto, porque ele planta onde ele quer colher onde ele não plantou, né? E quer juntar onde não espalhou. Mas veja, como nós lemos no versículo 15, né? Esse Senhor não é injusto. Ele deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então ele não foi injusto. Ele não deu a mesma quantidade de talento para todos. Injusto seria ele dar a mesma quantidade de talento para todos, sendo que nem todos tinham a condição, a capacidade de administrar corretamente esses talentos. Mas ele deu talentos diferentes para eles, conforme a capacidade. Por isso ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Para esse que ele deu só 1, ele então disse: o Senhor é injusto, né? O Senhor costuma colher onde não planta. Aí, receoso, ele diz: escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Na verdade, ele não é o Senhor dele que é injusto, é ele que é mau e ele é negligente, né? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nessa parábola, quando vem a questão da prestação de contas, né, e aí a questão recai sobre esse servo que é inútil. Ele é inútil porque ele não administrou fielmente os recursos
que Deus colocou na mão dele, que não era dele, era do Senhor, mas que ele iria prestar conta com ele, né? E o Senhor dele mostra que ele não somente tinha uma compreensão errada do seu Senhor, como ele acusou o Senhor dele de ser injusto, e além do mais, o Senhor dele mostra que ele é incoerente, porque qual é, na verdade, qual deveria ser a reação dele correta se caso de fato ele acreditasse que o Senhor dele fosse assim como ele descreveu? Seria colocar no banqueiro, ou seja, se ele sabe que ele é severo, então ele já sabe que ele não vai livrar a cara dele, né? Se ele sabe que ele é injusto, então por que ele, em vez de esconder o talento, ele não coloca nos banqueiros para que o dinheiro rendesse, quando ele chegasse não estaria só um talento? Mas ele é tão mau, e tão negligente, e tão incoerente com aquilo que ele acredita, que ele enterrou. Isso mostra que a pessoa que justifica seus erros de forma errada, com motivos errados, e que na realidade só mostra uma incoerência com aquilo que acredita. E aí a ideia de ser lançado nas trevas e haver choro e ranger de dentes é a ideia de desespero pela condenação, né? Então não esqueçamos disso, que nós iremos prestar contas a Deus das coisas que Ele confiou nas nossas mãos, tá? E por último, nada trouxemos e nada levaremos, né? Nós não trouxemos nada ao nascer, não levaremos nada ao morrer. Tudo vai ficar nessa vida. Por isso a importância de sermos fiéis na administração, entendendo que não é nosso e investindo o que é nosso no reino de Deus. Vencido o período da nossa administração, sairemos da vida assim como nela entramos, isto é, sem levar nada dos bens materiais que acumulamos. Em conexão com essa verdade, a Bíblia nos adverte com muito vigor do perigo do amor ao dinheiro, que Paulo afirma ser a raiz de todos os males e que pode levar-nos a um dos mais graves pecados aos olhos de Deus, a idolatria. Alguém observou com uma ponta de humor negro que jamais veremos um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre. Então a gente tem que de fato curvar nossa cabeça diante dessa verdade e procurar sermos fiéis, né? Já sabemos que Deus requer de nós fidelidade. E nós já sabemos que isso aí nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, essa verdade aí. O que nós podemos fazer então é entender que nós somos apenas administradores, entender que um dia prestaremos contas da nossa administração, dessa vida, e entender que nada levaremos como nada trouxemos. Finalmente, para terminar esse assunto agora e entrarmos na contribuição cristã, a mordomia em relação à contribuição cristã, nós vamos aprender agora sobre o valor da doutrina para a vida cristã. Primeiro, nos traz um senso do sagrado. Nós aprendemos, quando somos bons mordomos, nós aprendemos a ter o senso do sagrado, né? E senso de responsabilidade. Ou seja, nós entendemos que nós, ao adentrarmos na vida cristã, nós temos privilégios, mas não somente privilégios, nós temos também responsabilidades.
A pessoa que tem um senso de responsabilidade, ela não vai desperdiçar o seu dinheiro, gastar em coisas fúteis, coisas que não vão, que não são plausíveis. Ela tem responsabilidades, ela tem responsabilidade com a família dela, ela tem responsabilidade com os necessitados, ela tem responsabilidade com a igreja. Então, esse senso de responsabilidade nos faz ser bons mordomos. E esse é o valor dessa doutrina da mordomia para a vida cristã, porque nos dá esse senso de responsabilidade, senso do sagrado, porque a vida não é apenas secular, né? Não é vivida apenas no âmbito secular, mas existe aquilo que Deus determinou que fosse entregue para Ele, que fosse consagrado a Ele, para ser usado em coisas dele, né? E a gente adquire esse senso quando a gente estuda mordomia, a ideia de que nada é meu. E senso de dependência, ou seja, a vida minha, eu entendo, quando eu estudo mordomia cristã, eu entendo que eu não dependo de mim, que nada do que eu tenho vem de mim. Ainda que seja eu quem trabalhe, mas a capacidade e a condição de trabalho é Deus que dá. Como diz aquela palavra que Davi diz, né? O Senhor é quem nos dá para que nós damos, né? Ou seja, eu não dou nada para Deus que venha de mim. O que eu dou para Deus é aquilo que já foi me dado por Ele. Então, esse senso de dependência, ou seja, eu não dependo de mim. Eu dependo de Deus. Tudo que eu tenho vem dele, até mesmo o desejo de trabalhar vem dele. As oportunidades de trabalho ele que dá. As portas abertas, é ele que abre. Então, tudo vem dele. Nada vem de mim. Tudo vem dele. E eu preciso ter esse senso de dependência. Eu preciso entender que eu não sou autônomo, nem independente e nem dependente de mim, mas dele. E aí a gente fica por aqui. Vamos falar a próxima aula sobre a contribuição cristã em